Queria falar um pouquinho hoje sobre medo. O medo, ele, ele cria as coisas, ele é ilusório, mas o efeito do medo é real, não é verdade, gente? Não tem como a gente fugir do medo. E a gente tem medo de tanta coisa, né? Medo de pessoas, medo de certas situações que nos traz lembranças horríveis. Temos medo de separação, temos medo de sermos traídos, temos medo de comprar, vender e temos medo de enfrentar certas coisas. E o medo ele surge do nada e de repente nós estamos com medo. Mas eu estou me lembrando aqui do Dr. Borges, era um senhor que tinha na minha cidade, e a esposa ele chamava Dona Sara, e a casa deles era uma casa muito bonita, móveis antigos, aquelas coisas maravilhosas. Eles tinham um poder aquisitivo bom, e ele me convidou uma vez para dormir na casa dele. Eu queria ganhar um pouco de dinheiro para comprar um terreno, e eu destampei a morar, a dormir nas casas das pessoas que me chamavam para fazer isso. E eu me comprometi e fui dormir lá. Só que houve uma hora que eu me atrasei um pouco na rua, e quando eu cheguei lá, assim que eu abri a porta, e eu não sabia ainda onde eram os interruptores, eu fiquei no escuro, e assim que eu fechei a porta, que eu tranquei, o relógio bateu meia-noite. Eu quase morri de medo, gente. Eu lembro que o cabelo do meu braço se arrepiou todo, meu cabelo aqui assim, e eu fiquei assim, sabe, estagnado, e aquele medo tremendo. Aí depois achei os interruptores, e quando eu deitei, uma cama tão gostosa, tão prazerosa que ele tinha deixado para mim, e eu deitei, daí a pouco o assoalho começou a fazer barulho, e eu fiquei com muito medo. Eu não me lembro que aquela noite foi uma noite difícil para mim lá, porque eu pensei que era pessoas, eu pensei que era espíritos ruins que estavam na casa. Mas não tinha nada, a casa era maravilhosa, a casa era um show de casa, sabe como que é? Mas medo, o medo ele cria, né? Eu criei algumas coisas na minha mente com relação ao medo. Depois eu fui dormir na casa da Dona Vicentina Fleming. Era uma casa grande de esquina, tinha cinco quartos, uma casa maravilhosa, muito bonita. Até morei lá depois disso uns 3 anos lá naquela casa, junto com a Dona Vicentina, que eu cuidei do marido dela, fui enfermeiro, olha para vocês. Enfermeiro, eu gostava tanto de cuidar dele, aquele senhor, seu Rubens Rezende, muito culto, sabe? Uma pessoa assim de uma capacidade tremenda, aprendi muita coisa com ele, inclusive o gosto pela leitura foi um pouco do incentivo dele. Ele era um senhor muito culto, ele escrevia artigos e tinha uma cabeça fantástica. Mas uma vez eu estava deitado e eu levei um amigo para passar aquela noite comigo lá, e nós conversamos tudo, e ele logo que ele deitou já dormiu, e eu fiquei acordado. E de repente a porta da rua fez um barulhão. Falei, santo Deus, o que é isso? E eu corri lá na porta, e quando eu abri a porta já com uma barra de madeira na minha mão, um rapaz cai de costas. Ele estava bêbado, então ele encostava na porta e ele ameaçava de sair e voltava com o corpo. E quase que eu bato na cabeça do rapaz, chamado Sorriso. Era um bêbado, coitado, gente boa pra caramba, não fazia mal pra ninguém, sabe? Mas o medo é uma coisa terrível, né? O medo faz a gente criar certas situações. Para mim, a pessoa estava arrancando a porta já, né? Foi terrível aquele dia. E aí eu fui lá acordar meu colega e falei, ô rapaz, eu tô precisando de você, e você dormindo desse jeito aí. Então o medo ele existe de todas as formas, né? E a gente fica temeroso de fazer certas coisas porque supostamente a gente acredita-se que não tem a capacidade para realizar aquilo, até que a gente realiza e as coisas fluem maravilhosamente, né? Assim, eu acredito que você deve ter muitos medos, né? Medo de
sair e paquerar, medo de namorar, medo de chegar em alguém, medo de deixar que a pessoa se aproxime de você, medo de criar uma situação que você não tenha depois um controle real daquilo, né? E então o medo ele é criativo. E eu trabalho muito com medo. Eu às vezes vejo as pessoas que me procuram para a gente conversar e fazer análise, e elas têm muito medo, medo assim, coisa assustadora. Então eu às vezes fico pensando na questão do medo. E eu lembro de Jesus uma vez deitado no barco e os discípulos todos no barco com ele e ele dormindo, tranquilo. Ele tinha o controle de todas as coisas, né? Primeiro, mentalmente, ele tinha o controle de todas as coisas. Depois, ele tinha o controle divino das coisas, né? E os discípulos, quando viram o barco enchendo de água, começaram a gritar e temerosos e chamaram por Jesus. Jesus falou: mas o que vocês estão querendo que eu faça? Deixa a água, está chovendo, é chuva, é tempestade. Vocês têm que ter fé, gente, que vai passar isso aqui. Então, os discípulos acabaram ficando até envergonhados de ver a tranquilidade com que Jesus estava lidando com a situação. Mas o medo ele é presente na sua vida, né? Diariamente. Eu tenho um medo de ficar sem dinheiro e não pagar minhas contas. Eu fico tão preocupado com isso. Eu tenho medo de, às vezes, assumir um compromisso e não dar conta daquele compromisso, né? Porque às vezes a gente subestima o que nós vamos fazer e, na verdade, a gente tem capacidade para fazer as coisas, né? O o importante é que haja realmente um princípio em que você tem o controle da situação. E aí você domina tudo, não é verdade? Então, medo é terrível. Então, eu não sei como você é, se você tem medo, né? Outro dia eu estava aqui em casa sozinho e de repente parece que eu vi uma sombra passando na porta. E eu fui lá para ver o que era. Mas então o medo começou a criar certas coisas, né? Então a gente tem que dominar a mente e fazer com que a mente se submeta ao pensamento real de que não existe nada, né? E eu me lembro o dia que o médico me falou: você está com câncer, um tumor grande, e de repente me bateu um medo. E eu disse: não, eu vou tratar isso, né? Mas o medo está aí a todo tempo. Não sei como é com você, mas comigo eu tenho tentado dominar esse medo e tenho tido êxito. Tenho conquistado, sim, com certeza. Mas se você tem um medo, escreve para mim, para a gente poder ver o que a gente pode fazer sobre isso. Eu estou escrevendo um livro e já escrevi 1.270 páginas desse livro. Eu não sei que tamanho que vai ficar uma enciclopédia. Acho que ninguém vai ler isso. Quem que vai querer ler um livro tão grande desse? Tem muitas coisas boas no livro, mas eu acho que vou enxugar, porque eu estou com medo de que as pessoas nem leiam esse livro. É muito grande, muita coisa, não é verdade? Então eu tenho que dar uma enxugada no livro. Porque eu fui colocando as coisas que foi surgindo na minha mente, coisas do dia a dia, dos meus afazeres, dos meus medos, das minhas esperanças, das minhas conquistas, das minhas derrotas, meus fracassos, né? E tudo isso está lá no livro. Mas eu estou com medo das pessoas não quererem ler o meu livro. Então eu vou ter que apagar um pouco de coisa, né? Antes de passar por um editor dar uma olhada para mim, fazer aquela conferência toda, ver meu inglês. Eu escrevi em inglês, olha, para você ver que cabeça de bagre que eu sou. Onde que eu vou achar um editor aqui que queira fazer a leitura desse livro para mim? Medo. Talvez eu acho que eu fiquei com medo de escrever em português, não ficar bom, eu escrevi em inglês. Piorou. Como é que as pessoas vão ler isso agora, né? Então, um beijo para você.